abre alas que eu quero passar. Peço licença pra poder desabafar. A jardineira abandonou... Atenção, atenção. Nossos repórteres acabam de nos trazer uma notícia de última hora. Faleceu agora há pouco, aos 87 anos, Chiquinha Gonzaga. É uma notícia que abala todos nós. Chiquinha, a compositora da marchinha O Abre Alas e tantos outros sucessos. Chiquinha, de tantas lutas, de tantos carnavais, resolveu nos deixar justamente nesses dias de folia. Voltamos logo mais com uma homenagem especial e inesquecível a Chiquinha Gonzaga. Fiquem agora com aquele que, sem dúvida, foi o seu maior sucesso, na voz da cantora Maria do Amparo. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Eu sou da lira, não posso negar. Eu sou da lira, não posso negar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Oh, abre alas que eu quero passar. Depois que a primeira mulher compôs a primeira marcha de carnaval em 1899, o Brasil nunca mais foi o mesmo. Chiquinha Gonzaga misturou ritmos europeus e africanos para criar uma música popular brasileira, ao mesmo tempo que abria caminho para a independência da mulher do século XX. Chiquinha Gonzaga já começou a causar escândalo na sociedade carioca do Império antes mesmo de nascer. É que ela ainda na barriga de Rosa, quando a moça pobre e mestiça cai de amores por José Basileu, da tradicional família Neves Gonzaga. O rapaz não ouve os argumentos do pai que aquela união poderia estragar todo o futuro da carreira militar que ele teria pela frente. Quando então Rosa dá à luz, em 1847, José Basileu assume a menina e promete fazer de Francisca Edviges Neves Gonzaga uma digna dama da corte de Dom Pedro II. Ela nasce bastarda de mãe solteira, mulata, e isso tem sentido importante na nossa sociedade. Naquele tipo de sociedade em que vivimos no século XIX, uma sociedade escravista, colonizada. A grande coisa curiosa sobre o nascimento de Chiquinha Gonzaga é o fato dela ter um pai oriundo de uma família importante e tradicional, a família Lima e Silva, a mesma a qual pertenceu ao Duque de Caxias, e ter uma mãe paupérrima, mulata, pobre, filha de uma mãe talvez mais pobre ainda, Tomásia. Esse descompasso entre o pai e a mãe gerou uma figura excepcionalmente inteligente e genial, e o que acabaria por amenizar a atitude de preconceito de cor existente no Brasil. A primeira providência foi contratar um colega, Trindade, amigo da família, para ensinar a menina as primeiras noções de ciência, língua portuguesa, latim e catecismo. Mas o grande símbolo da cultura refinada da Europa, a sociedade brasileira quer imitar é o piano. O Rio de Janeiro da época chegam a se chamar Cidade dos Pianos. Um comentário de um cronista viajante alemão, que é a cidade que mais tinha piano que ele tinha visitado, e esse som escoava pela cidade. Para a educação de Francisca ser completa, deverá ter aula de instrumentos pelo respeitado maestro Lobo. José Basileu só não imaginava, quando Chiquinha tocasse aqueles primeiros acordes daquele simples objeto de status social, que iria se apaixonar perdidamente pela música. No Natal de 1858, o tio padrinho de Chiquinha, Antônio Eliseu, flautista nas horas vagas,
monta uma pequena orquestra na família. Chiquinha, então, com 11 anos, acompanhada do irmão Juca, apresenta ao piano sua primeira composição, a Canção dos Pastores. Quando fez 13 anos, Chiquinha aprendeu a ler, escrever, fazer contas e tocar piano muito bem. José Basileu então reflete: uma boa moça não precisava saber mais do que isso, e decide que estava na hora de arrumar um bom casamento para ela. Chiquinha se casa aos 16 anos de idade. É importante corrigir isso, porque até então todos os relatos ou biografias sobre ela trabalhavam sem documentação comprobatória, já que a certidão de casamento dela é muito clara. Ela se casa em novembro de 63 e consta a assinatura do padrinho, ninguém menos que o Caxias, o Marquês de Caxias, o padrinho do casamento. Para quem nasce bastarda, essa seção social é espetacular, pois o pai simplesmente legitima o nascimento dela e reforma sua certidão de nascimento para prepará-la para um bom casamento. O escolhido é o jovem bonito e rico comandante da Marinha Mercante, Jacinto Ribeiro do Amaral. Em novembro de 1863, o pai entrega a mão da garota certo de cumprir o objetivo de fazer da menina uma dama. Ela era uma pessoa assim, livre, assistida, namorava muito, dizia que ela namorava até padre. De repente, ela foi enquadrada em um casamento que ela não tinha praticamente vontade de fazer nada. Vontade ela tinha, mas não tinha a possibilidade de realizar suas vontades. Fora o fato de ter que cumprir com as obrigações conjugais e mudar o nome para Francisca Edviges Gonzaga do Amaral, para Chiquinha, pouca coisa mudou com o casamento. Ao invés de receber ordens dos pais, agora recebia ordens do marido. Mas para ela isso não importava, desde que a deixassem tocando seu piano. O casamento dura cerca de 5 anos. Foi tempo suficiente para terem 3 filhos no matrimônio. Em 1865, o Brasil, a Argentina e o Uruguai declaram guerra ao Paraguai. Jacinto aluga governo navios mercantes em São Paulo, os quais são de sua propriedade e sociedade com o Barão de Mauá. Além de transportar soldados, armas para a guerra, também leva a mulher e os filhos. O marido tenta enquadrá-la nisso, inclusive pelo fato de ela gostar de música. O piano era um concorrente, então ele procurou levá-la. Quando ele viu que o instrumento não estava dando certo, ordenou que não teria piano, então estaria tudo resolvido. Para amenizar a saudade do seu piano, Chiquinha consegue arrumar um violão, e mesmo a bordo do navio não fica longe de sua música. E a coisa foi colocada da seguinte maneira pelo marido: ou o violão ou eu. Ela preferiu o violão. Quando Chiquinha se separa de Jacinto, o primeiro marido, a família fecha as portas para ela e a declara morta. Até a morte do seu pai, seu nome não foi pronunciado em família. Isso era uma afronta, era um mau exemplo e um verdadeiro estigma. Se separar do marido, para uma mulher, significava marginalização. Quando ela soube que o pai dela, José Basileu, estava no leito de morte, pediu para Juca intermediar para se despedir dele ou pedir perdão, ou alguma coisa parecida. Ela sentou na praça por desafio naquela esquina da casa do pai. Juca, então, resolveu interferir, aproximando-se do seu pai, que, moribundo, diz: "Papai, Chiquinha está aí fora e quer ver o senhor." O velho, morrendo, diz a seguinte frase: "Chiquinha, minha filha, de há muito já é morta e não a recebe." Naquela época, a mulher era reduzida apenas à sua dimensão de procriadora. Então, o inconsciente coletivo não aguenta, não engole a mulher que se destaca no mundo masculino. E foi isso que aconteceu com Chiquinha Gonzaga. Ela não só era uma mulher plena, como também invadiu o domínio dos homens com muita pertinência. Uma mulher do século XIX que ousou viver o seu trabalho, uma musicista maravilhosa que abriu portas para a música popular brasileira para uma coisa que, no século XIX, a mulher que trabalhava era prostituta ou então uma criada de servir. Ela ousou viver da música sendo compositora. Mudou seu ambiente, mudou-se completamente Chiquinha Gonzaga. O pessoal da época da música realmente adorou essa nova companheira. Era uma mulher de grande talento, passou a frequentar esse meio dos chorões. A começar por Calado, que foi um dos criadores do choro, um músico excepcional.
a polca começa a se tornar choro porque o choro, na verdade, é uma polca tocada, à moda brasileira, e justamente o forte da Chiquinha. Vamos dizer, a maior parte das músicas que ela compôs na vida inteira seriam polcas e os brasileiros trocariam como choro. E ela fez valsas também, e justamente aí ela surge com dois grandes compositores. Com ela, vão formar o trio mais importante de autores da música brasileira, no final do século XIX, começo do século XX, que são Ernesto de Nazaré e Anadilco de Medeiros. Ela logo se torna pioneira, compositora, sempre com o apoio desses grupos, dos grandes chorões. A influência do Calado é sentida logo na poesia, sua primeira parte de produção musical. João Batista de Carvalho frequentava a família, tanto sua família de origem Gonzaga quanto a conjugal. Quando a Chiquinha se junta a ele, os comentários são que as coisas já rolavam há bastante tempo. Ela largou a família, na verdade, e foi morar em companhia de Carvalhinho. Ela estava muito feliz nesse segundo casamento, mas acontece que o marido, que era ótimo no sentido optado do primeiro marido, ou seja, extrovertido, brincalhão, mas com ela não concebia. Acredito que o fracasso no casamento de Chiquinha era basicamente por causa de seu temperamento. Era incompatível esse temperamento com a vida de casada. Além disso, Carvalhinho era um homem, bom vivant, sedutor, mulherengo. Mais uma vez, Chiquinha deixa o marido e vai morar com o filho numa pequena casa no bairro de São Cristóvão. Para sobreviver, o piano vira um instrumento de trabalho. Numa época cheia de preconceito, numa época muito machista, prejudicava qualquer atividade, ela, porventura, se aventurasse a ter. Mas a personalidade dela era tão forte que ela passou por cima de tudo isso, e apesar de tudo se consagrou, não só como uma grande artista, mas como uma mulher de grande personalidade, que teve coragem, inclusive, de afrontar os preconceitos de sua época e ir em frente para vencer e se consagrar. Com a ajuda de Calado, Chiquinha começa a dar aula de piano e a tocar em bailes, justamente na época em que a música começa a se abrasileirar. Chiquinha viveu num tempo onde a música de salão, de entretenimento, predominava. E qual era essa música? Quais eram os ritmos? Polcas, mazucas, valsas, alegres quadrilhas, enfim. O que se ouvia na Europa se ouvia no Brasil. Ela naturalmente não só ouviu, como possivelmente, como menina, tocou essas músicas, assimilou-as, para mais tarde, de uma maneira muito original, mesclá-las à música africana, que possivelmente ela escutava nas ruas do Rio de Janeiro. Então, essa metamorfose vai se dando aos poucos, nas mãos de Chiquinha Gonzaga, de uma maneira muito especial, talvez mais do que Nazaré, entre outros. Ela soube captar esse ritmo que começava a se tornar tão brasileiro. Em fevereiro de 1877, durante uma festa na casa do maestro Henrique Alves de Mesquita, Chiquinha senta-se ao piano e começa a dedilhar de improviso, uma melodia que havia sonhado na noite anterior. Aos poucos, juntam-se a ela as flautas de Calado e de Saturnino, o violino de Patrola e vários violões de cavaquinhos. A música toma conta da casa, chamando então a atenção de todos, vizinhos e pessoas que passavam pela rua. A primeira composição de Chiquinha Gonzaga é batizada de Atraente. A partitura de Atraente ganhou uma publicação com capa ilustrada com um retrato da compositora, feita a bico de pena por um dos mestres da época, o português Combano Bordalo Pinheiro. Várias edições se esgotaram sucessivamente vendidas às portas das casas. Como o fonógrafo ainda não existia, a polca atraente ganha a cidade através do meio principal de difusão de música da época, os assovios. Atraente foi a primeira composição dela. Não a primeira cronologicamente, foi o primeiro sucesso. Realmente foi uma venda excepcional. E ela teve depois outras músicas com bastante sucessos e outras menos. Mas realmente, a Atraente foi uma coisa deslumbrante. Uma coisa principalmente em relação aos sucessos e ao aumento da tiragem das músicas. Então, vendia 200, 300 exemplares, o sucesso passou a ser milhares de músicas. A Atraente foi um sucesso espetacular. Aos 29 anos, bela e livre, a compositora Chiquinha Gonzaga passa a ser conhecida em todo o Rio de Janeiro, mas a popularidade não era considerada uma virtude para a elite da época. O sucesso de Chiquinha provoca a ira da família Gonzaga, que passa a destruir as partituras postas à venda.
Os pais e o ex-marido também não permitiam que ela visitasse a filha Maria, e na cidade cantavam-se quadrinhas satíricas procurando atingir a sua dignidade. Chiquinha responde com novas composições e cada vez mais sucessos e ousadia. Ao contrário das mulheres da época, que cobrem a cabeça com discretos chapéus, Chiquinha choca ao usar um lenço de seda, amarrado com o nó sobre os cabelos. Era indecente uma mulher sair sem chapéu naquela época, então a mulher tinha que cobrir a cabeça. Ela mesma costurava suas próprias roupas, então ela acha uma forma de botar um lenço desse jeito, como se fosse uma guisa de chapéu. Mas mesmo assim as mulheres vaiavam na rua, agrediam. No final do século passado, chega ao Brasil importado dos vaudevilles parisienses a moda do teatro de revista. Artistas franceses radicados do Rio inovaram as peças teatrais, transformando-as em operetas e ações curtas, todas de caráter satírico. À medida em que as peças francesas foram sendo adaptadas, o teatro musicado tornou-se acessível ao grande público. Composto de diversas influências, nascia assim o teatro de revista brasileiro. Gênero espetáculo, característica do Rio no século XIX. A estreia do gênero foi marcada pela peça O Rio, em 1877, de Arthur Azevedo, que retratava de forma humorística os principais acontecimentos políticos e sociais do Brasil naquele ano. Em 1883, Chiquinha recebe de Arthur Azevedo uma encomenda para musicar a peça Viagem ao Parnaso. Depois do trabalho praticamente pronto e aprovado pelo autor, a sua partitura é rejeitada pelo empresário da companhia. É que uma mulher musicar uma peça de teatro era atrevimento demais para os padrões da época. Um dia ela bate no Arthur Azevedo e pede uma chance, já que ela é compositora, mas ele trouxe o empresário dele. Chiquinha não desiste e 2 anos depois dá o troco, musicando a opereta de costumes A Corte na Roça, de Palhares Ribeiro. Mais uma vez, Chiquinha inaugura um fato inédito, uma peça com músicas compostas por uma mulher. A peça estreou em uma noite de sexta-feira, e ao pouco público presente aplaudiu com entusiasmo, pedindo bis para o número final em que os atores dançavam machixe. A música de Chiquinha é aclamada pela crítica. Francisca Gonzaga, ou Chiquinha Gonzaga, vem revelando todas as suas inspirações e características da música. Porque nós temos não uma escola de música como a Alemanha e Itália, mas um estilo próprio e profundamente caracterizado pelas suas ondulações faceiras e graciosas, requebros de ritmos das canções, trovas e danças que se distinguem fortemente por um adorável pico de lascívia, bem própria, aliás, das condições climáticas em que vivemos. O sucesso de A Corte da Roça faz com que Chiquinha vire um nome da moda e passe a ser requisitada pelos principais atores teatrais para musicar suas peças. Alguns meses depois da estreia dessa segunda peça, A Filha do Guedes, com uma das maiores companhias da época, quando se abre as cortinas no palco, está a banda da Polícia Militar, que junto com a orquestra da companhia, inicia a introdução sobre a regência de Chiquinha Gonzaga. A imprensa na época não sabia como chamá-la, e comenta que a compositora que estreava nessa semana como maestro, se é lícito afirmar o termo, eles não conheciam o feminino de maestro. Chiquinha, que já se consagra como pianista e compositora, passa a ser a primeira maestrina brasileira. Além das atividades artísticas, Chiquinha mergulha nas campanhas para a libertação dos escravos. De porta em porta, vende suas partituras para angariar fundos à Confederação Libertadora para a compra de alforrias. Ela pessoalmente aforria um escravo. É flautista, músico. Eu vejo isso como uma forma dela coordenar o atraso social. Ela era vítima com seu comportamento ousado dessa sociedade. Então, participar dessa luta é uma forma também de condenar esse atraso. Além disso, para um artista, é a forma de popularização.
Porque a Chiquinha Gonzaga tem que ser analisada não só como compositora. Ela foi uma mulher que rompeu com os padrões de uma época em que a mulher era o anjo tutelar da casa. Não podia sair da casa porque era ali, o lugar dela era apenas ali. E ela participou de campanhas muito importantes. A campanha da abolição, a campanha da república. E não era apenas dizer que era a favor, ir pra rua fazer panfletagem, né? Botando o prestígio dela como artista a serviço da abolição e da república. E merece esse destaque fundamental na vida dela, a participação do artista na política. Isso é importante. Sob pressão da campanha abolicionista, a princesa Isabel assina a Lei Áurea, que exige que extingua a escravidão no Brasil. Ela pessoalmente. Com a vitória, Chiquinha passa a se dedicar a uma nova causa, a República. Alheios à agitação política no dia 9 de novembro de 1889, o imperador Dom Pedro II, sua filha Princesa Isabel e o Conde D reúnem no Rio para ouvirem a demonstração de magnífico aparelho, o fonógrafo. Os inventores liderados por Edison dizem que dentro de pouco tempo, um maravilhoso invento chegaria a tal perfeição que ninguém mais precisaria de teatros, escutar orquestras e cantores, porque qualquer um poderia ter dentro de sua própria casa todas essas altas manifestações de arte. A família real ainda está extasiada com o fonógrafo, quando uma semana depois, no dia 15 de novembro, é deflagrado o golpe que faz do Brasil uma república. Em 1894, o navio francês do Tenet, comandado pelo comandante Fournier, visita Guanabara. Uma tarde, um grupo de oficiais franceses entra na casa de Bushman e Guimarães à procura de músicas brasileiras. Encantado com as melodias assinadas por F. Gonzaga, eles admiram-se saber que se tratava de uma mulher. Durante 3 meses em que fica ancorada, Chiquinha participa de festas e concertos a bordo do navio, sempre com a banda francesa executando suas composições. No último dia da visita, Chiquinha ganha do almirante Monnier um broche com os primeiros acordes da valsa Valquíria e o título de Alma Cantante do Brasil. A homenagem é merecida. Nos últimos anos dos séculos, os tangos, a habaneira, chula e machixe de Chiquinha Gonzaga tomam comuns dos bailes e assoreios de toda a cidade. Aos 52 anos do final do século, a compositora encontra aquele que seria seu companheiro até o fim, o jovem português João Batista Fernando Lages, de 16 anos, mais um escândalo na vida de Chiquinha Gonzaga. Na verdade, era da idade dos filhos dela. Ela se apaixonou perdidamente por ele e vice-versa, e ela o levou para Portugal discretamente. Quando ela voltou, 2 anos depois, ela o apresentou como filho. O filho que ela tivesse tido em algum lugar. E esse garoto ficou com ela até a morte, o Joãozinho. O carnaval, que acabaria por se convertendo a maior festa popular do país, chegara ao Brasil no século XVII, trazida pelos portugueses, chamado de entrudo. Era uma brincadeira na qual as pessoas atiravam bexigas com água e farinha umas nas outras. No final do século XIX, surgem as sociedades carnavalescas, como os cordões, os blocos, os ranchos e os coros. Desfilam, cantam e dançam no carnaval. Em 1899, Chiquinha pode ver da sua casa no Andaraí as evoluções dos cordões rosa de ouro, inspirados nos requebros e contorções dos figurantes negros. Chiquinha senta ao seu piano e compõe aquela que seria a sua mais célebre criação, O Abre Alas, a primeira marcha carnavalesca. Ela se inspira nos ensaios Rosa de Ouro. Escreveu uma marcha do andamento de cordão. É um andamento das procissões de ordens do que era. O Abre Alas. Cria a primeira marcha que vem a ser chamada de Marcha do Rancho ou Marcha Rancho. O carnaval brasileiro passa a ser musicado a partir de 1917, quando surge o samba pelo telefone, do Dom. Até então, até 1917, as músicas que se destacavam no carnaval não eram carnavalescas, não eram feitas para o carnaval. Agora, antecedendo esse advento da canção carnavalesca, para vocês verem como a Chiquinha era uma pessoa avançada para sua época. Ela faz em 1889 uma canção carnavalesca. Quer dizer, aos 18 anos antes da canção carnavalesca se estabelecer, ela já fazia uma carnavalesca.
foi grande sucesso nos anos seguintes. O radicalista almirante historiador, cantor nas colunas que ele escreveu para os carnavais da primeira época do século, foram marcados pela execução dessa música, O Abre Alas. Um século depois, O Abre Alas seria o grande sucesso do carnaval. Em 1997, ano em que Chiquinha é a principal homenageada pela escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Chiquinha escreveu em notas musicais, piano me diz quem é. A pioneira, piano me diz quem é. A machiceira, rosa de ouro nunca foi de brincadeira, piano me diz quem é. A pioneira, piano me diz quem é. A machiceira, rosa de ouro nunca foi de brincadeira, mulher. De 1902 a 1910, Chiquinha faz uma série de viagens à Europa para conhecer de perto os grandes centros de onde o Brasil importara por tantos séculos ritmos musicais. Mas o que ela pôde ver é que a música popular brasileira já começava a se transformar em um produto de exportação. Chiquinha esteve viajando pela Europa, foi várias vezes e chegou a escrever para o teatro português durante algum tempo. Isso fez com que ela se tornasse conhecida em Portugal, na Europa. Acredito que a sua música daqui para frente será mais divulgada no exterior. Ao voltar para o Brasil, Chiquinha compõe a opereta Forrogodó, uma verdadeira tradução da gíria carioca. Forrogodó teve mais de 1.500 apresentações. Os empresários ganharam muito dinheiro, mas em uma época em que ainda não havia os direitos autorais, Chiquinha e os outros autores tiveram que se contentar com os aplausos do público. O sucesso popular e também na Europa de Chiquinha finalmente acaba repartindo aqui, na elite brasileira, em 1914. O seu tango Corta-Jaca, executado ao violão, foi incluído no programa da recepção do Palácio Presidencial do Catete, a convite da primeira-dama caricaturista Naide Tefé, mulher do presidente Hermes da Fonseca. A dona Nair, ela mesma relatava que chamava atenção, porque nas festas do Palácio do Catete, Palácio do Governo aqui no Rio, não se tocava música brasileira. Então ela pediu ao professor de violão que lhe ensinasse alguma peça, e o professor ensinou o Corta-Jaca, de Chiquinha Gonzaga. Então na última recepção que eles deram no palácio, Dona Nair de Tefé, pessoalmente, primeira-dama do país, executou ao violão, que não era um instrumento muito bem visto, esse tango machixe de Chiquinha Gonzaga, chamado Corta-Jaca. Como o senador Rui Barbosa havia perdido a eleição para Hermes da Fonseca, e durante toda a administração do presidente ele fez uma campanha violenta, esse gerou um escândalo público e, principalmente, um discurso de Rui Barbosa, que é uma peça que revela um grande preconceito com a música brasileira, a música nacional. Uma das folhas de ontem estampou em facsímile o programa da recepção presidencial em que, diante do corpo diplomático, da mais fina sociedade do Rio de Janeiro, aqueles que deviam dar aos pais o exemplo das maneiras mais distintas e dos costumes mais reservados, elevaram o Corta-Jaca à altura de uma instituição social. Mas o Corta-Jaca de que eu ouvira falar há muito tempo, que venha a ser ele, senhor presidente. A mais baixa, a mais chula, a mais grosseira de todas as danças selvagens. A irmã gêmea do batuque, do cateretê e do samba. Mas nas recepções presidenciais, o Corta-Jaca é executado com todas as honras de música de Wagner. E não se quer que a consciência deste país se revolte, que as nossas faces se enrubesçam e que a mocidade se ria. Desde 1911, Chiquinha vinha participando de mais uma campanha à luta pelos reconhecimentos dos direitos autorais do Brasil. Em 1917, veio a vitória com a fundação da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, a SBAT, da qual ela seria sócia número 1. Em 1911, ela lidera essa luta que poderá ser objetivada com a criação da SBAT, em 1917, após a promulgação do Código Civil, que este sim previa dispositivos sobre direito autoral. Então,
Eu poderia dizer a você que nossa lei atual nasceu da inspiração desse Código Civil que está revogado neste capítulo, porque é uma lei que abrange todo esse assunto. Então, em 1917, havia o Código Civil Brasileiro, em vigor e muito forte, e que sugeria que os autores se organizassem em sociedade, a razão pelo qual o SBAT foi fundado em 1917. Em 1933, aos 85 anos, Chiquinha compõe sua última peça, É Maria, uma opereta escrita por Viriato Correia. Abrir alas para a passagem de Chiquinha Gonzaga, o Brasil liberta seus escravos, transforma-se em uma república, começa a dar voz a mulheres e ganha uma música popular e brasileira. No dia 28 de fevereiro de 1935, em pleno carnaval, Chiquinha morre aos 87 anos, deixando 77 peças teatrais e mais de 2.000 composições musicais. Estamos de volta, caro ouvinte, ainda emocionado com a perda da grande Chiquinha Gonzaga. Mas temos a certeza que suas obras nos acompanharão por muitos e muitos carnavais.